Por que videochamadas cansam tanto? Aham! Pessoal, tudo jóias? Bem-vindos a mais Curiosamente. Curiosidades da mente? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E eu, a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Nós médicos, nesse tempo de Covid, temos atendido muitas pessoas por teleatendimento, né, Maria Fernanda? A gente faz videochamada com os pacientes e começamos a perceber um cansaço maior nessa empreitada, uma sensação de mais exaustos que antes. Termina um dia de trabalho árduo e no final, cansaço. E não é só impressão, Saulo. O trabalho virtual, ele cansa bem mais, né? A gente vai explicar para vocês os motivos de socorrer. Você que está vendo a gente e está trabalhando de home office ou homeschooling, deve se identificar com a nossa fala. Você deve estar se sentindo mais cansado, fadigado após um dia de trabalho. Alguma coisa não está como antes. E no final a gente vai deixar dicas para tentar contornar esse problema. Um primeiro ponto que eu quero frisar aqui, para começo de conversa, a conexão. Ai, a conexão me irrita. Por melhor que seja a sua internet, independente de onde você mora, sempre vai ocorrer falhas de conexão. No meio daquela frase mais importante da consulta, a internet pipoca. A imagem trava no momento crucial da explicação do final do atendimento. O áudio desaparece quando a pessoa, bem na hora que ela está chorando. Isso faz com que o cérebro fique mais alerta, o cérebro fica traumatizado com as travadas e ele aumenta o foco de atenção para a visão e audição, pois ele entende que está tendo falha na comunicação. Isso cansa muito nossa mente. Acredite, cada um desses pequenos erros retira a naturalidade de nossa comunicação. Agora a gente tem essa nova realidade. Outro ponto para alguns casos é o excesso de informação visual. O brilho da tela já é diferente do brilho, né, do nosso mundo real. E quantas pessoas você vê ao mesmo tempo numa reunião? É muito cansativo, Aqueles né? quadradinhos. No mundo real você olha para cada pessoa de uma vez. Ali nas telinhas são várias pessoas espremidas, cada um no seu espacinho, e o cérebro tem que processar tudo isso ao mesmo tempo. O nosso cérebro ele é mais sensível para o olhar das outras pessoas. E aí, de repente, ter que lidar com tantos olhares simultâneos acaba sendo muito mais cansativo para ele. Além da quantidade de gente falando junto, né? Isso gera um excesso de informação auditiva, um corta o outro, fica difícil saber a hora certa de falar ou de ficar silêncio, né? Quando a gente está no modo online. É bem mais difícil do que na vida real. Outra coisa que pega é a tela pequena. Telinha do celular deixa a pessoa pequena ou aquelas múltiplas telinhas das reuniões, como a Maria Fernanda comentou. O cérebro ele tem que se engajar mais em atenção sustentada e foco para compensar isso. Cansativo de novo. Mas sabe uma das coisas mais difíceis para o cérebro? A dificuldade para captar a essência da outra pessoa. Quando nos comunicamos, nós temos a comunicação verbal, que é o que a gente fala, e a não verbal, que envolve o tom da voz, volume, olhar, as expressões faciais, gesto, toque. Nós reparamos na mímica facial e na posição das mãos, pernas. Além disso, na interação com a pessoa, sem nos darmos conta, nós acabamos repetindo as microexpressões faciais daquela pessoa que está na nossa frente. Até para a gente se sentir de uma maneira semelhante ao nosso interlocutor, né? Para a gente sentir o que ele está sentindo. É assim que a gente exerce a empatia. Agora, na tela, a gente não tem acesso a esses dados, ou fica muito difícil de avaliar tais aspectos, né? Ainda mais se a transmissão estiver ruim. Então, a gente acaba perdendo a nossa individualidade, nós sentimos que não conseguimos exercer aquela empatia de forma adequada. Nosso cérebro trabalha muito mais para tentar captar essa linguagem não verbal, mas ele nunca consegue, né? E a pessoa, por outro lado, pode ficar em dúvida sobre o quanto os outros estão compreendendo o que ela está falando. Ou gostando do que ela está falando. E aí, por isso, ela se esforça ainda mais em se fazer ser compreendida. E comprovando isso que você está comentando, uma pesquisa na Alemanha mostrou que pequenos atrasos na transmissão, às vezes 2 segundos de atraso, já basta para a pessoa julgar diferente aquela pessoa que está na frente dela. Olha só. Outro ponto, quem está aqui em homeschooling, em especial professores, mas alunos também vão se identificar. Eu tenho dado muita aula em congresso médico online e é difícil nesse mundo virtual a gente ter a percepção da troca com a outra pessoa.
Você está dando uma aula para uma plateia invisível, representada pela sua tela. Às vezes eu estou lá falando para centenas de estudantes de medicina, na verdade estou falando com a minha tela. Você não sabe ao certo se as pessoas estão prestando atenção, se elas estão gostando ou não do que você está falando, se riram ou não do momento divertido que você criou, se estão acompanhando ou não sua linha de raciocínio na explicação. Você não consegue ver a reação delas. Muito estranho. Professores têm passado por sensação de inutilidade, porque não tem feedback algum dos alunos. É como se eles estivessem falando para o vácuo. E os alunos se sentem ouvindo um curso pré-gravado e não algo inédito, não algo ao vivo que está acontecendo naquele momento. Além disso, toda vez que entramos na videochamada, acabamos nos recordando de como as coisas mudaram e ainda continuam estranhas, e isso nos deixa para baixo. Outra coisa importante ressaltar, né, que é impossível para o nosso cérebro nós não nos observarmos enquanto falamos, né? Não adianta falar, eu não me olho. Todo mundo se olha, é como se a gente tivesse um espelho de frente para a gente enquanto a gente fala com alguém, né? E esse ficar se olhando durante a videochamada pode te deixar mais autoconsciente de si próprio, mas também mais inseguro em como você vai agir. Então, o processo de dirigir a atenção de um tema, que é a própria imagem, para outra pessoa que está do outro lado, que aquela pessoa está dizendo, é custoso do ponto de vista cognitivo. Ou falando mais claramente, cansa demais. E uma última coisa que queremos contar, isso eu senti muito mais no início da quarentena, aquela sensação de mesmice, sabe, o dia lá da marmota? Você filme, para quem não assistiu, O Feitiço do Tempo, né? Você tá todo dia no mesmo ambiente, na mesma tela, mesma praça, o mesmo banco, fazendo a mesma coisa. Parece que todos os dias são iguais e não tem a troca de informação com as pessoas do trabalho que habitualmente você vê. A gente não tem as pausas para a gente conseguir fofocar, pôr o papo em dia. Na rotina do trabalho online não há mais nada disso, só o trabalho. Isso leva a um tédio e exige mais do coitado do nosso cérebro. De novo, o nosso cérebro cansado. Bom, então aqui vão algumas dicas para tentar amenizar tudo isso. Primeira coisa, use tela grande se possível e mantenha a melhor conexão, tá? Um investimento inteligente. Segunda dica, em aulas, peça feedback para os participantes. Fala para eles usarem o microfone ou os chats interativos, etc. Para você sentir o clima da aula, se eles estão gostando ou não, se eles estão prestando atenção ou não. Terceira dica, tira lá a sua fotinha, tira esse espelho, porque senão você vai ficar focado naquilo e isso vai tirar sua atenção. Outra dica, marque conversas fora de reuniões para jogar papo fora com as pessoas do trabalho, porque isso acaba ajudando a gente a colocar um pouco mais de descontração. Reduza a quantidade de videochamadas por dia e por semana. Discuta se não tem uma outra alternativa, como uma ligação normal pelo celular. Esse tipo de fadiga não acontece, pelo menos com tanta força na ligação normal quanto por vídeo. Varie o local de trabalho, um dia por semana, prepare um outro ambiente da casa, sabe? Vai para o jardim, tenta ficar naquela sacada onde bate aquele solzinho. Isso ajuda a sair um pouquinho da sensação do dia de marmota. Evite realizar multitarefas durante a videochamada, né? Se você faz pelo WhatsApp e aí fica toda hora pipocando ali mensagem, você vai se distrair. Ou se o remetente te enviou um e-mail, você vai acabar ficando curioso e isso vai acabar sobrecarregando sua cognição. Você vai achar que você vai dar conta de, não, só vou ver o que é o motivo do e-mail, eu estou prestando atenção aqui, mas é uma ilusão. Você vai perder informações sem nem sequer saber que perdeu. Pessoal, a verdade é que todos estamos mais cansados naturalmente. Nossa rotina mudou, estamos com isolamento social de pessoas queridas, muitas pessoas com redução de salário, além dos conhecidos que adoeceram ou das perdas que sofremos. Nós vivemos tempos estranhos e cheios de ansiedade. É quase como se encontrássemos nossos amigos, nossos filhos, nosso chefe, colega de trabalho, todo mundo na mesma mesa de bar e às vezes ao mesmo tempo. Não é estranho que a gente esteja com um pouco de birra de tudo. Ainda mais quando ela tem tantos atrasos, tantas conexões perdidas e outras pequenas irritações que compõem a nossa relação diária com a tecnologia. Por isso, priorizar pequenos detalhes agora fazem toda a diferença. Pessoal, é isso. Esperamos que tenham gostado muito do Curiosamente de hoje. Esperamos que as dicas te ajudem. Coloquem aqui nos comentários qualquer dúvida. Nos vemos na semana que vem com mais um tema. Um abraço.
Por que videochamadas cansam tanto? Eu berrei, calma aí, foi muito... Por que videochamadas cansam tanto? Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Eu olhei pra baixo. Eu relei bem nele, assim, porque eu olhei pra baixo, assim, deixa eu ver onde ele está, pra não... Tá, agora aqui eu posso ficar com a mão, tá bom. Então, de novo.